Olá, boa noite. Vamos aqui compartilhar mais uma vez um pouco da porção, uma parte da palavra de Deus, uma porção da palavra de Deus, que se encontra lá em Timóteo, 2 Timóteo 1. A gente vai ler do verso 1 até o verso 7. A versão é a NAA, então acompanhe aí comigo. 2 Timóteo 1, do verso 1 ao verso 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus ao amado filho Timóteo. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide, em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Bem, a história de Timóteo é bem interessante e fala muito aos nossos corações, principalmente, né, daqueles que são mais novos e que começam cedo no ministério. Timóteo deveria ter aí por volta, menos de 40 anos, né? Isso que definia a juventude de um pastor ou de um ministro do evangelho. Então, ele deveria ter aí menos de 40 anos, que não era comum naquela época, né? Um ministro do evangelho novo assim. E Paulo escreve para encorajar Timóteo e a gente consegue descobrir algumas coisas, poucas, mas algumas coisas a respeito da vida de Timóteo que fazem a diferença. Mas eu não queria focar diretamente em Timóteo, eu queria focar na sua família. Sua mãe Eunice, sua avó Loide e seu pai, que a gente não tem muito registro, mas a gente consegue descobrir alguma coisa ali pelo texto de Atos 16, verso 1. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. A gente não sabe exatamente quando que a mãe de Timóteo se converteu, mas a gente pode pensar, alguns estudiosos pensam que ela vem se converter quando Paulo faz a sua primeira viagem missionária e ele ali para em Derbe e Listra. E o que acontece na cidade de Derbe e Listra, que é a cidade de Timóteo, está também escrito em Atos. E o que acontece é que Paulo cura um coxo e ao curar esse coxo, a população começa a adorar Paulo e Barnabé como se fossem deuses. Né? Então a gente percebe que Listra e Derbe, a cidade de Timóteo, era uma cidade idólatra. E outra coisa a respeito de Timóteo é que ele tinha uma mãe judia crente, né? Então ela se converte, possivelmente a gente pode pensar que se converteu nessa ida de Paulo a Derbe, na primeira viagem missionária. Ela se converte, mas o seu marido não se converte. Né? O seu marido é um pai grego, diz o texto que e Paulo também só evoca, né, só chama atenção para a gente a respeito da fé de Eunice, a mãe, e Loide, a avó. O que a gente pode perceber aí ainda mais, explorando um pouco da vida de Timóteo? Timóteo ele não foi circuncidado quando era criança, então a gente pode notar que, embora Eunice e Loide exerceram grande influência na vida de Timóteo, na vida espiritual de Timóteo, o pai também tinha ali um pouco de autoridade, porque o filho não foi circuncidado, esse era um costume judeu, então possivelmente o pai falou, não, meu filho não vai circuncidar. E aí a gente vê alguns percalços que Eunice, enquanto mãe de Timóteo, precisou passar, né, para a criação do seu filho. Ela tinha essa questão do marido em casa não ser crente, e isso possivelmente dificultou a criação de Timóteo de alguma forma, mas também tinha a questão de Timóteo estar
crescer numa cidade idólatra como Derbe e Listra, cidades que acabam adorando ali Paulo como um deus. Né? A gente pode imaginar que tenham tido essas dificuldades. Mas Paulo, é interessante a forma como Paulo coloca a respeito da fé que há em Lloyd e Eunice. Ele fala: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Então é interessante que é a mesma fé. Né? Se em Eunice e em Lloyd habitava uma fé sem fingimento, em Timóteo também habitava uma fé sem entendimento. É interessante que ele diz isso, né? Estou certo de que é a mesma que habita em você. Então, mesmo com todos os percalços e com todas as escolhas difíceis que a Eunice teve que fazer na criação de Timóteo, a gente percebe que ainda assim ela desenvolve uma fé sem fingimento, e essa fé sem fingimento, fé genuína, que ela passa para o seu filho Timóteo, né? Paulo ainda fala outras vezes, ele fala mais uma vez no capítulo 3, a respeito da fé de Timóteo, fala novamente a respeito fazendo aí uma alusão à criação que Eunice dá a Timóteo, né? Você desde pequeno criado nas Sagradas Letras, é assim que Paulo fala mais uma vez a respeito de Timóteo. Então é interessante, né? Porque a fé que habita na mãe é a mesma que habita no filho. Então a gente vê que a tarefa que a Eunice tinha, a tarefa de passar o evangelho, de passar a mensagem de salvação, foi feita. E é interessante também que Eunice jamais imaginou que tudo aquilo que ela falaria, tudo aquilo que ela faria com Timóteo durante a sua infância, adolescência, né, a respeito do evangelho, ensinando, mostrando, ela jamais imaginaria que Timóteo se tornaria um ministro do evangelho. Né? E por ser um pastor jovem, por ser um ministro jovem, a gente tende a entender pelo texto, né, por essa carta, por esse capítulo, que Timóteo está um pouco inseguro, está um pouco com medo. Então Paulo fala: por essa razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É aquilo, né? Por esta razão, por ter essa fé sem fingimento, que foi passada da sua avó para sua mãe, da sua mãe para você, Timóteo, por essa razão, eu te peço que você não seja covarde, não fique com medo, porque é a mesma fé que habitou na sua mãe, a fé sem fingimento, é a mesma que há em você. Então, reaviva essa fé que é verdadeira, que não tem fingimento, porque o dom que Deus te deu também é verdadeiro, também é genuíno. Então, ó, eu estava lá, é isso que Paulo está falando. Eu sei que é verdadeiro, eu conheço você, eu sei que é genuíno, eu conheço você. Então, não precisa ter medo, não precisa ficar nervoso. Deus não te deu o espírito de covardia, Timóteo. Deus te deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Então, por essa razão é interessante, né? Essa frase no início do verso 6. Por essa razão, é por causa, ele tinha acabado de falar da fé verdadeira, né? Por causa dessa fé verdadeira, o dom também é verdadeiro. Deus te deu um dom verdadeiro. Então, se lembra disso, né? Não esquece isso, que o seu dom, a sua fé é verdadeira e o dom que Deus te deu também é verdadeiro. Então, é legal a gente pensar, né, que a referência que Eunice foi para Timóteo, né? Passando mesmo com todos os percalços, com todas as dificuldades que ela enfrentou como mulher, mãe, como recém-convertida, com tudo aquilo que ela precisou enfrentar para conseguir criar Timóteo nas Sagradas Letras, como Paulo afirma. E ainda assim, Eunice foi uma pessoa de referência para Timóteo. Foi aquela que mostrou para ele a respeito do caminho que ele precisava percorrer, sem jamais imaginar o que Deus faria com ele. Né? O que esse texto nos diz, irmãos? A gente tem um papel, a gente tem uma função, a gente tem uma missão
que é simplesmente ensinar o caminho que precisa ser ensinado, o caminho que precisa ser seguido, né? Ser pessoas de referência, sermos referência para as crianças da nossa igreja, as crianças que você conhece, para os adolescentes que você conhece, para os jovens que você conhece, para as pessoas à sua volta. Que você não esqueça de viver uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira, né? Uma fé genuína, uma fé que não é questionada, mas é uma fé verdadeira no Senhor. Isso faz a diferença. As pessoas à nossa volta são afetadas pela certeza da nossa fé ou não, né? A vida de Timóteo foi afetada positivamente porque a fé da sua mãe era uma fé genuína, era uma fé verdadeira, a fé da sua avó era uma fé verdadeira, não era uma fé fingida. Então, que a gente possa ser como Eunice, ser como Lloyd e ser como Timóteo, que também é evocado aqui pela sua veracidade, pela veracidade da sua fé, por sua fé ser genuína, né? Então, que você se lembre disso, que as pessoas à sua volta são afetadas positivamente ou negativamente pela fé que você demonstra ter. Então, que você possa ser esse tipo de referência para as pessoas à sua volta. Ser bênção, assim como Eunice foi bênção na vida do seu filho Timóteo. Posso orar por você? Por nós. Senhor, nós te louvamos por esse tempo e te pedimos, Deus, que o Senhor possa fazer de nós servos fiéis como Eunice, como Lloyd, como Timóteo, Deus. Que a gente possa ter uma fé verdadeira, uma fé não fingida e que as pessoas possam ver e desfrutar da tua glória nas nossas vidas por termos fé verdadeira e fé fingida. Fé verdadeira e não fingida. Fica conosco, Deus, nesse tempo e nos ajuda a sermos pessoas melhores, a sermos servos melhores, a sermos cristãos melhores para a honra e glória do seu nome. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.